Olá, boa tarde, eu sou Leonardo Nóbrega, eu sou estudante de graduação da FAO-NB e em parceria com a professora Ana Paula Gurgel e com a estudante Amora de Andrade, que também são da FAO, eu participei da escrita do artigo Dê Ouvidos ao Patrimônio, o uso de podcast na divulgação da arquitetura do campus da UNB. E bem, nós fazemos parte do projeto de extensão Pé na Estrada, que tem como objetivo levantar questões acerca do patrimônio através de novas perspectivas para o ensino. O projeto surgiu em 2011 com a organização de viagens de estudo para os estudantes da arquitetura da UNB, e ele se expandiu em diversas vertentes, como o Pé na Esquina, que apresenta Brasília para diversos grupos, como turistas, alunos, etc., ou o Pé com Pé, que é estruturado a partir de mesas redondas e debate com profissionais e estudiosos de diversas áreas. Mas, enfim, quando a pandemia começou, a gente se deparou com o desafio de adaptar as nossas atividades ao modo remoto para manter a segurança da equipe dos participantes. Dessa forma, a gente teve o Pé em Casa como a primeira etapa da adaptação, que a gente pode ver aqui na imagem, que envolvia a produção de diversos jogos infantis para ensino do patrimônio de maneira lúdica a crianças, especialmente. E, em seguida, como a segunda etapa da adaptação, a gente começou a investigar possibilidades que permitissem que a gente retomasse nosso contato com o grupo dos discentes, com os estudantes da FAO-NB, como a gente sempre teve com as viagens, com o Pé com Pé. E aí, o que a gente criou foi o podcast, que é o tópico debatido aqui nessa apresentação e nesse artigo. Bem, primeiramente, a gente partiu de alguns referenciais teóricos que retomam a ideia de memórias sociais, da transmissão de saberes entre gerações, para compreender a importância do patrimônio. E assim a gente retomou pensamentos como o de Tuan, que evoca o laço topofílico. De acordo com Tuan, o laço topofílico seria o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente. E aí, dessa maneira, a gente compreende o patrimônio arquitetônico como maneira de manter e valorizar a identidade local e de possibilitar o reconhecimento de narrativas que sejam históricas, sejam narrativas presentes, mas que tomam como personagem a configuração do objeto arquitetônico ou do próprio meio urbano. E aí, quando a gente fala em configuração, diversos podem ser os parâmetros para análise, né? Pode ser no que se refere à forma, no que se refere à função, no que se refere à estrutura. Mas, enfim, o fato é que a gente encontrou no patrimônio uma maneira de evocar essas discussões e essas narrativas. E aí a gente deu... E assim, a gente usou esse debate como nosso ponto de partida. A gente queria trazer esse debate para os estudantes da graduação. E aí, nesse sentido, a gente começou a procurar como fazer isso a partir de plataformas e de ferramentas digitais. E aí a gente, enfim, nós estudamos diversas possibilidades, assim. Aqui, algumas estão aqui nessa fotografia, como, por exemplo, o Campanário, que é um perfil de rede social, um perfil do Instagram, que traz muitas informações técnicas, curiosidades, cursos sobre patrimônio. A gente também a gente estudou o Prédio do Recife, que é um perfil que apresenta, a partir de fotografias e textos, o patrimônio, principalmente moderno, da arquitetura moderna recifense. E a gente também tomou como ponto de partida o Cidades Visíveis, que é um podcast disponível no Spotify, que traz debate com profissionais que são especialistas nas áreas em que eles estão conversando. E, enfim, aí, após os debates, a gente acabou escolhendo o podcast como o meio mais adequado para o que a gente estava tentando trazer, principalmente porque ele não exige dos ouvintes uma atenção exclusiva. Isso foi uma decisão que a gente tomou muito como referência, porque a maioria dos estudantes estão com cansaço generalizado dessa exposição diária que existe às telas para as aulas online. E aí a gente acaba se sentindo, no geral, os estudantes acabam se sentindo desestimulados a assistir palestras online, por exemplo. Então, com o formato do podcast, a gente procura atingir esse público, já que a partir dessa maneira mais descontraída. E a gente também pretende despir as nossas discussões no podcast de um rigor acadêmico para que os participantes realmente tragam muito da sua experiência e das suas vivências à pauta discutida. E assim a gente consiga compreender, por exemplo, as diferentes relações que o ambiente construído estabelece com diferentes pessoas. Bem, aí, primeiramente, para criar o podcast, foi escolhido um tema mais amplo, que no caso foi o campus da UNB, e o seu acervo de edificações canônicas. Tem diversas edificações importantíssimas lá. E que é um acervo que também está ligado diretamente às vivências dos alunos. E isso expande as possibilidades de diálogo e de conversa dentro do episódio.
E aí, a partir disso, foi estudado o roteiro base, que começa com a apresentação dos aspectos históricos das edificações, em seguida passam a descrição dos aspectos morfológicos e espaciais, e por fim são apresentados alguns relatos recolhidos de pessoas variadas, assim, por áudio no WhatsApp, por exemplo. E aí os estudantes que estão debatendo podem apresentar as suas próprias vivências e comentar as vivências que foram apresentadas em áudio. Enfim, é uma discussão bastante fluida, e como a gente pode ver nesse comentário da Bruna Leite, que participou como apresentadora e como roteirista do primeiro episódio, que ela comenta que mesmo com o roteiro estruturado nessas 3 partes, acabava que a conversa ia se mesclando, assim, que, enfim, que as histórias que iam sendo relembradas, as vivências, iam sendo colocadas em pauta e iam ampliando a discussão. E aí a gente consegue ver que esses aspectos históricos e morfológicos das edificações também se ligam diretamente às vivências dos usuários e à memória afetiva que eles estabelecem em relação a essas obras arquitetônicas. Aí, bem, enquanto a montagem, a gente teve a gravação do primeiro episódio acontecendo através do software Microsoft Teams, e aí foi uma gravação com vídeo e áudio, depois foi retirado o vídeo e ficou só áudio. E o segundo episódio foi feito no Discord. O formato mais adequado ainda está sendo testado, mas o que a gente procura é o que tenha menor arquivo, menor tamanho de arquivo, e que tenha melhor qualidade de áudio. O episódio foi publicado através da plataforma Anchor, que disponibilizou automaticamente no Spotify, que é o meio onde a maioria dos nossos ouvintes escutaram o episódio. E a divulgação aconteceu principalmente a partir do Instagram, da rede social do Pé na Estrada. E bem, o primeiro episódio tomou como foco a própria FAO, a FAO-NB, e que se localiza no ICC, no Instituto Central de Ciências, um prédio que ele coordena a morfologia do campus. E o episódio foi apresentado por Bruna Leite, Natália Valadão e João Vitor Brentano, e foi editado por Pilar Acioli. E, bem, diversas vivências foram discutidas desde a iluminação, como a luz chegava dentro da faculdade, como isso influenciava o visual que a gente aprendia quando a gente estava lá, até algumas intervenções artísticas que existem por lá, como a frase "Quantos negros estudam na FAO?", que está em uma das vigas metálicas do mezanino sul. Já no segundo episódio, a gente foi sobre o restaurante universitário, também outro prédio que é amplamente ocupado pelos estudantes, e ele foi apresentado por Liara Romatsuya, por Bruna Fragomeni e por Amanda Idala. E nesse episódio a gente conseguiu ter a participação do próprio arquiteto, que foi o José Galbinski, que participou com áudio descrevendo algumas das intenções que ele trazia para o projeto de arquitetura. E, bem, a gente acredita que a experiência tem sido bastante positiva, tanto no que se refere à adaptação do projeto do Pé na Estrada aos meios digitais, quanto à intenção de levantar essas discussões acerca do patrimônio e das vivências que são estabelecidas no patrimônio. A plataforma Anchor nos informou que mais de 125 pessoas escutaram o primeiro episódio, e essas pessoas espalhadas em 5 países, a maioria no Brasil, claro, mas, enfim, a gente acredita que tem sido uma possibilidade bastante interessante, com bastante potencial, da gente atuar na discussão e na divulgação do patrimônio arquitetônico, e principalmente tomando como ponto de partida uma ampliação dessa discussão para além das atribuições utilitárias e históricas do patrimônio, mas também para a compreensão dele quanto algo afetivo, quanto algo cultural e quanto parte das vivências dos que dele se apropriam. Bem, aqui estão os nossos contatos, o e-mail do Pé na Estrada, o meu e-mail, caso alguém queira conversar sobre, e estamos à disposição.